Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou um artista 3D e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco das diferenças que é trabalhar com estátuas bem grandes como essa aqui e estátuas pequenininhas, que são miniaturas como essas aqui. Então, bora lá! Para quem não me conhece ainda tão bem, eu trabalho há vários anos no mercado de colecionáveis fazendo estátuas bem grandes como essa aqui. Esse aqui é um Star-Lord que eu fiz para a empresa XM Studios, lá de Singapura, e é uma estátua, como você pode ver, bem grande. Ela é na escala 1:4, ou seja, esse Star-Lord, esse personagem, é 4 vezes menor do que seria no mundo real. E de uns tempos para cá, na verdade 2 meses mais ou menos para cá, eu, junto com um sócio e outras pessoas, abrimos uma empresa chamada Loot, que ela é focada no mercado de miniaturas, que são essas pequenininhas aqui. Eu vou explicar rapidinho como funciona a Loot, só para você entender um pouco melhor. Nós criamos um sistema de assinatura, que a pessoa paga um valor bem baixo todo mês, e todo mês ela recebe um pacote com vários arquivos, vários STL, que é o arquivo para impressão 3D, de miniaturas como essa aqui que a gente criou. E, através de uma impressora 3D, a pessoa mesma vai pegar nossos arquivos e vai imprimir em casa essas miniaturas. Seja para pintura, para hobby ou para jogar RPG, jogos de tabuleiro. Então a gente criou esse sistema de venda de STLs que está funcionando muito bem e está sendo uma experiência muito legal. Então antes eu era um cara que fazia coisas gigantes como essa aqui, só que agora eu estou focando em peças bem pequenas. E tem algumas diferenças bem interessantes de trabalhar com estátuas grandes e pequenas, que é justamente o que eu vou falar para vocês aqui agora. No primeiro momento eu vou falar um pouco da diferença que é trabalhar de fato, como artista, como escultor. Qual que é a diferença de fazer uma peça grande e uma peça pequena? Bom, a principal diferença eu acho que é a questão dos detalhes. Porque, por exemplo, nesse Star-Lord, que é uma estátua enorme, eu consigo colocar detalhes muito pequenos, como poros na pele dele, costuras bem pequenas, texturas no tecido, Se a gente vê bem de perto, esse tecido é cheio de umas bolinhas, coisas que são pequenas demais para uma miniatura. Nas miniaturas, a gente foca em fazer detalhes maiores. Não significa que ela não seja detalhada, Mas os detalhes aqui são mais ou menos detalhes que, se a gente comparar com o Star-Lord, seriam, sei lá, alguns botões que ele tem, a fivela. Esse tipo de detalhes sai na impressão da miniatura. Porém, detalhes de texturas, de poros, coisas muito pequenininhas não vão sair na impressão, por ser uma escala muito pequena e a resolução da impressora 3D tem um limite, Então, nas estátuas pequenas, a gente sempre foca no todo, no que a gente chama de overall. A gente tem que olhar a estátua de longe e conseguir identificar cada um daqueles detalhes. Então, se eu colocar um rosto muito detalhado, cheio de coisas, se a gente olhar de longe, vai começar a misturar um pouco as coisas e vai ficar um pouco difícil de ler o rosto do personagem. Já em estátuas grandes, a gente consegue fazer isso tudo e continua tudo muito nítido. Esqueci de falar, a diferença dessas duas miniaturas. Essa aqui é uma escala que a gente chama de 32mm, ou seja, tem 32mm do pé do personagem até a linha dos olhos. Que é um padrão bastante utilizado nos board games, nos jogos de RPG, no Dungeons and Dragons principalmente. Já essa aqui é a escala de 75mm, que é 75 do pé até os olhos, que é uma escala bastante utilizada por pintores. Então o pessoal que gosta de pintar miniaturas, fazer uns cenários, umas coisas assim, gosta muito dessa escala. As duas são miniaturas, Essa aqui obviamente é bem menor e essa aqui é um pouquinho maior. Mas nas duas vale aquela questão que eu falei dos detalhes. Claro, para uma miniatura como essa aqui, você já consegue colocar os detalhes um pouco mais finos. Essa aqui, por exemplo, tem uma texturazinha na pedra da base, a capa dela, se a gente ver aqui, tem uma costura, o rosto dela é detalhado. Eu consegui fazer uma armadura bem detalhada, mas claro, se eu fosse fazer essa mesma personagem na escala desse Star-Lord, eu conseguiria ir muito além no nível de detalhamento. Então, resumindo, estátuas como essa aqui a gente consegue colocar mais detalhes. Estátuas como essa aqui a gente foca em detalhes maiores, mas não significa que é mais fácil de fazer, E falando um pouco dos detalhes também, isso muda um pouco não em relação apenas ao detalhe em si,
mas o refinamento que a gente tem que dar na peça. Por exemplo, esse Star-Lord aqui, que é bem grande, ele tá segurando essa arma aqui, né, esse revólver dele. É uma estátua grande que vai ser o centro das atenções ali numa coleção, e a pessoa vai olhar isso de perto, vai ver cada detalhe. Então, se a mão, por exemplo, não tiver com uma pegada boa na arma, se não tiver encaixando perfeito, se cada ruga ali, cada dobra da luva não tiver perfeita, vai ficar uma estátua mal feita, sabe? A pessoa vai notar que a qualidade da escultura não é tão boa. Porém, em estátuas pequenininhas como essa aqui, a gente não consegue enxergar esses pequenos defeitos. Então, se eu fosse fazer a mesma estátua do Star-Lord pequeno, eu posso rapidamente dobrar a mão dele ali, encaixar na arma, e não preciso ficar refinando cada dedo, sabe? Cada detalhezinho minúsculo. Só de colocar ali, mais ou menos, já vai vender aquela ideia. Então eu gasto muito mais tempo, por exemplo, para fazer uma mão segurando um objeto em uma estátua grande em relação a uma estátua pequena. A gente consegue fazer as coisas aqui bem mais solto, sabe? Sem se preocupar com tanta deformação, com colisão e coisas do tipo. Já aqui não, aqui eu gasto realmente muito tempo para nada parecer mal feito, sabe? Objetos atravessando e coisas do tipo. E ainda falando, né, nessa coisa dessa estátua ser o centro das atenções, essa aqui já é um pouco oposto. Apesar de que tem pessoas que fazem miniaturas como essa, com cenário, com diorama, realmente uma peça de museu, geralmente essas estátuas são feitas para representar uma cena, né? Elas são um conjunto de miniaturas. Por exemplo, em cada mês da LUT, nós entregamos aproximadamente uns 20 personagens, né? Então a pessoa imprime vários personagens, faz um exército ali, uma cena e tudo mais. E acaba que esses defeitos, né, essas falhas, acabam que ficam mais imperceptíveis ainda pelo contexto que geralmente as miniaturas se encontram, né? É uma coisa mais para a pessoa julgar e tudo. Ela não vai ficar de perto analisando cada coisa. Então acaba que, de novo, né, esse projeto é um pouco mais solto. Outra diferença legal de falar na hora da escultura é a base, né? Como eu disse, né, essa miniatura bem pequenininha aqui, ela segue um padrão do D&D, que é o Dungeons and Dragons, e a base aqui, essa parte de baixo, ela tem exatamente 2,5 cm, que é mais ou menos o padrão lá do tabuleiro do D&D. Já essa base aqui é um pouco maior, mas segue a mesma proporção dessa aqui. E, geralmente, né, em miniaturas como essas aqui, a gente faz uma base mais simples. O foco é mais no personagem. Então, normalmente nós temos uma base redonda, né, padrão como essa aqui, e em cima alguma coisa que representa o cenário. No caso da LUT, a gente está tendo um pouco além. Muitas empresas que fazem miniaturas só colocam um chão super básico. Já aqui na LUT, né, por exemplo, essa aqui, eu nem falei o nome dela, né, é uma Wight, que é como se fosse um morto-vivo, é um monstro do D&D, né, um inimigo do D&D. No caso aqui da Wight, a gente colocou até uma basezinha, né, representando um cemitério. Eu tentei pegar um pouco do meu background de status, de colecionáveis grandes, e tentei trazer um pouco para as miniaturas. Então a gente fez um pouco um cenáriozinho ali, mas você vê que é uma base simples que tem sempre esse contorno redondo. Então as bases de miniaturas geralmente são mais simples e mais limitadas. Já em estátuas grandes como essa aqui, a gente tem um pouco mais de liberdade. Então, dependendo da empresa, obviamente, as bases tendem a ser mais complexas, né? Como o Star-Lord aqui. Essa base dele é uma nave, né? Como se tivesse acabado de cair a nave. A gente vê o vidro dela quebrado, as pedras do chão, né? Se eu virar aqui o Star-Lord também dá pra ver a parte de trás dele cheio de botões e tudo mais. Ou seja, é uma base bem maior, muito mais complexa, que compõe mais a história, né? Conta mais o que está acontecendo na cena ali que a estátua representa. Então, para estátuas grandes, a gente geralmente tem um pouco mais essa liberdade. Já para miniaturas, a gente tende a manter as bases um pouco mais contidas ali. O que é uma diferença, eu acho que é considerável, porque bases como essa aqui podem levar, às vezes, o mesmo tempo para fazer do que a gente leva para fazer o personagem. Outro aspecto importante, né, que diferencia um pouco fazer miniaturas de estátuas grandes são partes muito finas. Isso em relação à fragilidade da peça, né, e questão de produção e tudo mais. Em estátuas grandes, a gente consegue ter detalhes mais finos. No caso do Star-Lord aqui, ele nem tem tanto isso, né, ele é uma estátua bem resistente, bem sólida, mas se a gente vê aqui na nave dele principalmente, né, ele tem alguns canos, alguns detalhes finos aqui, que se fossem impressos numa escala muito pequenininha, eles ficariam tão finos que ou não funcionariam para impressão 3D, ou
mesmo se fossem impressos, ficariam muito frágeis, né? Se a gente pegasse, ele ia quebrar. Então a gente tem que ficar muito atento com miniaturas. Hoje nós temos outros artistas trabalhando na Lute, né, junto comigo. Eu tenho trabalhado mais como diretor de arte e eu sempre falo isso, né? Inclusive os artistas são todos ex-alunos do meu curso. Mas eu bato muito nessa tecla. Às vezes o artista faz um detalhe muito fininho que eu falo, cara, esse aqui não vai funcionar bem para impressão 3D, deixa um pouco mais grosso, né? Porque até que nessa escala, assim, a gente consegue detalhes finos. Como a gente pode ver aqui na miniatura, né, ela tem uma coroa, a espada dela é fina, então a gente consegue ter um detalhe legal. Mas quando a gente vai para uma escala muito pequena como essa aqui, os detalhes começam a ficar frágeis demais. Então a gente vê que saíram os espinhos aqui da armadura, da coroa, mas esse aqui é o limite. Se eu fizesse um pouco mais fino que isso aqui, não funcionaria tão bem. Por outro lado, né, se eu fosse fazer essa mesma personagem desse tamanho, eu conseguiria fazer os espetos mais finos, mais longos, sem problema nenhum. Inclusive, a gente teve um problema justamente nessa White, né, que é um ótimo exemplo para falar disso, que eu fiz a espada dela bem fina, né, como você pode ver aqui. Uma espada não é tão grossa assim. Só que nessa escala funcionou perfeito. Porém, quando a gente imprimiu nessa escala pequenininha, a espada ficou frágil demais, ela ficava muito mole, né? Então, eu peguei esse mesmo modelo 3D, deixei a espada mais grossa apenas para essa escala menor. Então, proporcionalmente, essa espada aqui está mais grossa do que essa. Então, às vezes, a gente tem que fazer essas adaptações. Objetos finos, né, como você vai fazer um arqueiro. A flecha, se a gente fizer muito fininha, não vai funcionar bem. Então, a gente tem que engrossar um pouco. E já na impressão 3D grande, né, status grandes como essa, a gente tem um pouco mais de liberdade, apesar de que a gente também tem que ficar atento com isso. Se você não viu o unboxing que eu fiz do Geralt, né, do Witcher, da Prime One, ele tá aqui no meu canal, e eu falei um pouco sobre isso. Tanto é que a espada do Geralt, algumas flechas que estão fincadas no monstro da base dele, são feitos de metal justamente por essa questão de resistência. Então a gente tem que ficar atento em todas as escalas, mas principalmente nas pequenas, não pode ter peça muito fina. Bom, acho que em relação ao ato de fazer a estátua mesmo, são basicamente essas diferenças. Não muda tanta coisa, né? É mais a questão de preocupação em o que vai funcionar com essa escala pequena. Mas tem um outro ponto que é muito importante, pelo menos nesse formato que a Lute está trabalhando, é que quando eu trabalhava com a XM, com essas empresas, eu prestava serviço para uma empresa, que essa empresa ia pegar a escultura que eu fiz, ia imprimir com impressoras industriais, ia fazer toda a parte da produção, né, de moldes e tudo mais. Então é um processo super complexo e eu não lidava diretamente com o cliente, né? Eu fazia o projeto para a empresa e a empresa cuidava de toda a parte até o produto estar na prateleira do colecionador, que é o cliente final, né? Já nesse modelo que a gente está fazendo aqui da Lute, a Lute, né, os artistas aqui, lidam diretamente com o cliente final. Então eu não mando isso aqui para uma empresa que vai fabricar e tudo mais. A gente manda os arquivos e a pessoa vai imprimir na própria casa dela. E isso gera alguns pontos bem interessantes, porque estátuas como essa aqui, como eu disse, né, elas vão ser produzidas, o artista tem que se preocupar muitas vezes com a questão dos moldes das peças. Então, por exemplo, eu não poderia fazer esse capacete de qualquer jeito, cheio de espaços vazios, porque ele vai ser replicado várias vezes através de moldes. Então a gente tem que fazer tudo sólido, pensando nos encaixes, molde de bipartido e tudo mais. Então isso gera algumas limitações para estátuas grandes. Muitas vezes a gente tem que sacrificar um pouco o visual da peça, né? Às vezes a gente quer fazer uma peça muito complexa, mas que não vai funcionar bem para a produção. Já nesse modelo que a gente está trabalhando na Lute, né, fazendo miniaturas que vão ser impressas na casa da pessoa, a gente não tem esse problema, porque as peças não vão ser produzidas. Ela não vai ir para o molde e tudo mais. Então, por exemplo, enquanto esse Star-Lord talvez tenha, sei lá, 40 partes separadas para facilitar o molde, né, e tudo mais, essa White são apenas 2 partes. A gente separou o quê? Ela tem a base, que é separada, e a personagem inteira é uma peça só. Se essa White aqui fosse feita grande para uma empresa que fosse produzir, eu teria que cortá-la em várias partes, por exemplo. Provavelmente a espada seria separada, essa mão seria separada, a cabeça separada. Ia ser uma peça separada em, sei lá, 30, 40 peças diferentes. Então, isso de fazer um projeto que vai ser o produto final, vai para uma impressora 3D direto, é muito legal e traz bastante liberdade. Inclusive,
essa mudança, né, recente aí na tecnologia da impressão 3D e tudo mais, tem feito a qualidade das miniaturas aumentar assim absurdamente. Porque até poucos anos atrás, né, as miniaturas eram feitas como o Star-Lord aqui. Um escultor tradicional fazia uma peça, pensava em toda a engenharia ali, fazia alguns cortes necessários, e essas peças eram levadas para moldes e eram feitas réplicas a partir dos moldes. Muitas miniaturas eram feitas até de metal, né, o que é bem legal, mas isso gerava várias limitações, né? Você não poderia fazer uma peça como essa aqui, por exemplo, com uma espada fina, com uma capa cheia de espaços vazios, cheia de espinhos e tudo mais. Não, se você pegar miniaturas que foram feitas, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, elas eram super simples, sabe? Mais lisas, sem muitos detalhes finos. E agora não, a gente consegue fazer miniaturas incríveis, né? Que até poucos anos atrás seriam impensáveis, né? Isso aqui seria quase impossível da gente fazer uma produção em massa. Mas com impressão 3D, é só o cara mandar imprimir que está pronto ali para jogar, para pintar e para se divertir. Bom, a parte da escultura em si, tudo, eu acho que já falei as principais diferenças, mas eu queria agora, para finalizar o vídeo, falar algumas pensamentos meus em relação à experiência, né, como artista, de como é trabalhar em peças como essa e como é trabalhar em miniaturas. E eu vou começar falando um pouco aqui das peças grandes, que assim, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fiz o Batman da Prime One, que foi o primeiro grande projeto que eu fiz. Já até contei a história aqui no unboxing do Batman, corre lá para ver depois. Que para mim foi uma experiência indescritível em relação a estar lidando com um personagem tão icônico, né, que estava presente desde a minha infância, né, que era o Batman, de uma peça licenciada, de um jogo gigante, né, que é o Batman Arkham Knight. Então, para mim, como artista, foi um achievement, sabe, uma experiência incrível. Eu me senti muito honrado, com muita responsabilidade, mas muito feliz também de estar trabalhando com um projeto tão importante assim e estar trabalhando em status de qualidade tão absurdos quanto o da Prime. E até hoje eu sinto a mesma sensação, né? Quando eu vejo um Star-Lord assim, ou qualquer outra peça que eu fiz para empresa grande, é uma sensação assim muito, muito boa mesmo, indescritível, de você receber na sua casa uma peça, de ver pessoas ao redor do mundo inteiro com uma estátua que você criou. Então isso é um ponto muito positivo de trabalhar para esse mercado de colecionáveis premium, como os da XM, Sideshow, Prime One e tudo mais. Poder, né, trabalhar com detalhes pequenos, poder ficar muito tempo fazendo uma peça só, te dá uma liberdade, né, uma possibilidade de trabalhar num projeto que tem, assim, podemos dizer que ele tem mais importância, sabe, mais relevância. É muito mais impactante, né, você ter feito uma estátua grande como essa do que fazer uma estátua pequena. O seu nome, né, como artista, tem muito mais peso. Então você é o cara que... então quer dizer que você é o cara que esculpiu o Star-Lord da XM, sabe? São peças mais icônicas. Geralmente você não vai ficar tão conhecido por ter feito uma miniatura específica. Então esse mercado tem muito disso, né? Dessa coisa de cada projeto ser bem grandioso, bem importante. E claro, né, tem muita grana envolvida. Estátuas como essa aqui são bem caras. Porém, relacionado a tudo isso que eu falei, né, vem um ponto que eu acho que é bem negativo em relação a esse mercado aqui, que justamente é o que torna talvez uma das maiores vantagens de fazer miniaturas, que é o tempo que a gente gasta em cada projeto. Estátuas grandes como essa aqui, eu já falei em outros vídeos, né, a gente pode gastar semanas ou até mesmo meses para finalizar um projeto. Esse Star-Lord eu não lembro exatamente o tempo que eu gastei, mas pelo que eu lembro, assim, vagamente, foram aproximadamente 2 meses para fazer essa estátua. Não significa que eu fiquei 2 meses full time, sabe, trabalhando o dia inteiro nele sem parar. Porque tem toda a questão de aprovação da empresa, de feedback, de alterações, de finalização. Mas, de qualquer maneira, fazer um projeto desse é bastante demorado. Como eu disse, né, um simples ato de fazer a luva dele, né, a mão dele segurando uma arma, é uma tarefa difícil, que eu vou ter que ficar dobrando cada dedo, ficar refinando cada dobrinha. E isso gasta muito tempo. E no final acaba sendo um pouco chato. Eu até fiz um vídeo respondendo algumas perguntas que eu recebi no Instagram, e uma das perguntas foi justamente sobre isso, né? Como manter motivação até o final em projetos grandes como esse. E realmente é uma tarefa muito difícil. Porque no começo do projeto, a gente está blocando o personagem, está fazendo tudo ali, e o projeto evolui rápido, né? A gente vê assim, nossa, cara, eu vou terminar esse projeto bem rápido. Porém, quando chega nessa fase de posar o personagem, de fazer cada dobrinha, cada ruga, cada textura, cada
dobrar cada dedo, isso gasta muito tempo. Então acaba que 80%, assim, mais ou menos, do tempo que a gente gasta em status como essa aqui, é fazendo coisas mais técnicas, mais braçais, sabe? Coisas que não necessariamente exigem essa habilidade artística nossa. Então, enquanto a gente está fazendo design do personagem, blocagem, modelando as coisas, pô, é muito legal. Mas se chega no final do projeto, você está lidando com um arquivo super pesado, seu computador já não aguenta mais, o ZBrush começa a travar, e você tá lá cortando e fazendo uns negocinhos pequenininhos, acaba ficando um pouco chato, eu admito. As últimas, sei lá, 2 semanas de fazer um projeto desse, você sente que você não tá saindo de um lugar. Você trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, o projeto tá a mesma coisa. Claro, no final de toda essa experiência, você vai ter um projeto incrível, uma estátua muito foda, que vai ter muito valor no seu portfólio, né? Como eu disse, pô, você trabalhando num projeto da XM, da Prime One, você tem um nome muito de peso já no mercado. Então é uma vantagem grande, mas acaba que essa parte da motivação, eu acho que é bastante afetada. Às vezes chega no final de um ano inteiro de trabalho, você realizou, sei lá, 3, 4, 5 projetos. É um número bom, né? Não reclamo disso, mas acaba que essa parte da motivação muitas vezes fica abalada, né? Você começa empolgado e depois fica meio, não aguento mais fazer esse projeto. Você quer começar um projeto novo. Já nesse mercado de miniaturas, esse jogo muda um pouco. Por quê? Como elas são menos detalhadas, a gente precisa de menos atenção, é um projeto um pouco mais solto, acaba que a gente faz esses projetos muito mais rapidamente do que projetos grandes. Então essa White aqui, por exemplo, eu não trabalhei o dia inteiro nela, né, porque eu tenho que coordenar muitas pessoas e tudo mais, mas foi coisa assim de 4, 5 dias para finalizar ela, trabalhando, sei lá, algumas horas só por dia. Coisa assim que é inimaginável fazer algum projeto desse em poucas horas. Já teve miniaturas que eu peguei assim de manhã e de noite já estavam prontas, sabe? E isso traz muitas vantagens, eu acho, em relação a essa questão do artista. Por quê? Porque você vai focar no que importa, né? Como eu disse, no overall da peça. Então aqui você não está preocupado se o dedo mindinho está colidindo com o dedo anelar do personagem. Você está preocupado em saber se a pose está funcionando legal, saber se o design da peça está bom, se o rosto está legal. Então isso acaba que no tempo que eu faria um Star-Lord desse, eu faço, sei lá, 10, 15 miniaturas dessa. Então no tempo que eu vou ter um projeto de peso desse, eu posso ter 15 projetos diferentes no meu portfólio. Depende do seu objetivo, quanto que vai valer assim, no portfólio, né? Cada um dos tipos de trabalho, mas eu acredito muito que fazer 15 personagens diferentes de uma miniatura vai fazer você evoluir muito mais rapidamente como artista do que fazer um projeto grande como esse. Claro que você acaba desenvolvendo muito a questão do refinamento, de detalhamento, o que é super valioso, mas depois que você já fez isso 5, 10, 20, 30 vezes, acaba ficando repetitivo. Então eu sinto que projetos grandes como esse aqui, depois que você já dominou essa parte do refinamento, fica um pouco chato essa questão de finalizar o projeto, sabe? Se eu pudesse, por exemplo, só trabalhar blocando status, vendo coisas mais rápidas, pô, é legal. Mas gastar dias, meses, né, refinando ali, fica um pouco chato. Já em miniaturas como essa aqui, não. Você não passa muito por essa etapa de finalização. São projetos rápidos, você faz ali o personagem, já tá na pose, já tá refinando as coisas, e em poucos dias você finalizou. Então, geralmente a curva de motivação em projetos como esse são assim, você começa super motivado, depois de um tempo fica desmotivado, e depois tem que levar vários dias ali meio que se forçando a finalizar. Aqui não, você começa motivado, quando você começa a perder a empolgação no projeto, você já finalizou e já vai pro próximo. E como você trabalha com vários projetos diferentes, em poucos dias, né? Por exemplo, em uma semana você faz uma white dessa, em outra semana você faz um dragão, na outra você está fazendo um orc. Você acaba, sabe, desenvolvendo várias habilidades, fazendo coisas muito diferentes em pouco tempo, o que eu acho que é um benefício muito legal. E outro ponto importante que eu até estava pensando hoje, né? É a interação com o público final, como eu disse, né? Com os colecionadores. Uma peça como essa aqui, eu faço... aí tem a aprovação da Marvel, tem produção, tem pintura e tudo mais. O colecionador final vai receber a peça e vai colocar na prateleira dele. Não tem nada de errado, isso é super legal. Já essa aqui tem uma interação, né? Uma interação mesmo mais próxima com o colecionador, porque ele vai imprimir o arquivo, aí ele vai ter todo o processo de ver a impressão sendo feita, né? O objeto surgindo ali na casa dele. Depois ele vai ter o processo, que pode até ser um pouco chato, né? Mas
eu acho que faz ele se envolver mais ainda com a peça, que é o processo de limpeza da impressão, né? Então tirar toda a resina, lixar, colar na base, tem toda essa coisa manual que o colecionador vai ter, e ao final disso ainda, ele vai ter todo o processo de pintura, né? Muitos colecionadores pintam as peças ou para colocar na coleção, ou para julgar mesmo. Por exemplo, essa pintura aqui incrível, né? Foi feita pela Márcia, minha esposa, que é a pintura da Lutz. Se você não segue ela, segue lá no Instagram, é @marcia.pintura. Mas é muito legal ver que o colecionador vai pintar a peça também. Hoje mesmo eu estava no grupo lá da Lutz no Facebook, vendo o pessoal pintando as miniaturas, e é muito legal ver essa diferença, né? Por exemplo, a White original que a gente pensou desde o conceito até o final, ela tem essas cores. Mas entrando lá no grupo, eu já vejo pessoas pintando a White totalmente diferente, né? Com, sei lá, capa roxa, o fogo, a caveirinha aqui na mão vermelho e tudo mais. E isso é bem legal também. Eu acho que, como artista, eu me sinto muito feliz de ver outras pessoas interagindo, fazendo intervenções no projeto que a gente criou totalmente autoral. E isso me dá bastante motivação para continuar trabalhando nessa área. Então, para resumir tudo assim, né? Eu acho que são dois mercados super legais. Durante anos eu fiz esse tipo de trabalho e para mim foi uma experiência inesquecível, assim. E continuo fazendo, né? Hoje eu não estou tão mais focado em só fazer estágios como essa aqui, mas ainda continuo fazendo uma coisa ou outra. Agora eu estou focado então nessa parte da Lutz de miniaturas, que está sendo uma experiência incrível também. E eu acho que assim, como artista a gente não deve ficar tão parado. Eu com status grandes, eu senti que eu já estava num nível legal, já tinha realizado vários objetivos que eu tinha. E acabei querendo buscar um novo desafio, sabe? E as miniaturas, pra mim, eu acho que foram um desafio. Eu tive que aprender muita coisa, continuo aprendendo muita coisa de como é fazer estátuas como essa aqui, e tá sendo uma experiência incrível. Mas eu acho que, assim, como artista, se você tá começando no mercado e tudo mais, cara, eu acho que qualquer uma das áreas que você for, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, vai gostar muito. E se você for bom no que faz, vai se dar muito bem. Então acho que é isso. Espero que essas reflexões que eu fiz, nessas comparações, tudo, tenha te ajudado aí a entender um pouco de como é trabalhar com essas duas áreas diferentes. Espero que você tenha se divertido. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí, ajuda bastante o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, clique no sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!